Boa tarde a todas, todos e todes que nos prestigiam nesse momento para iniciarmos mais uma live promovida pela Escola do Legislativo, deputado Luiz Mauro da Silveira, do estado de Santa Catarina. Meu nome é Delza, eu tenho 25 anos, atualmente sou estudante de Ciências Sociais na UFSC do último semestre, também sou estudante da sexta fase do curso de História, atuo nas causas do movimento estudantil desde os meus 12 anos, no movimento estudantil secundarista, e atualmente sou ativista pela educação pela entidade Educafro e Talento Politize, que é uma rede que se propõe a multiplicar a educação política nos estados do Brasil. Também quero agradecer a participação, então, das nossas ilustres convidadas, a senhora professora Elisete Lanzoni e a Mariane Tillman, que são duas mulheres que se destacam por sua atuação no debate que a gente vai propor aqui hoje, e também que tem uma atuação aí, né, de longa data no nosso estado. Então, nesse momento eu vou fazer a apresentação da nossa primeira convidada, que vai iniciar o debate conosco, que é a professora Elisete Lanzoni Alves. Ela é doutora em Direito, pedagoga e professora, membro e diretora executiva da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a ACALEG, membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC. Então, nesse momento, para iniciar a conversa, eu convido a senhora professora Elisete Lanzoni Alves para fazermos uma apresentação inicial. Lembrando que todos e todas aqui podemos fazer perguntas, basta se manifestar no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo no último bloco da live ou durante a própria live, né, para dar aquela aquecida também no nosso diálogo. Então, é isso. Pode começar, professora. Sinta-se bastante à vontade para iniciar esse diálogo conosco. Saiba que é uma honra para a Escola do Legislativo te ter nesse momento debatendo um tema tão importante como esse debate, que é sobre a representação feminina na política, sobre o papel da mulher na política e como as mulheres têm construído a história do nosso país através da política, que não passa só pela política partidária. Especialmente também quero trazer aqui um recorte, né, que na verdade não é recorte, é só um ponto, que é sobre as mulheres negras. Nesse momento tão importante que a gente está vivenciando, que é um período aí de eleições municipais, a gente tem visto que, mais do que nunca, as mulheres têm se inserido no debate da política. E as mulheres negras não estão de fora disso, né? Elas estão disputando, elas estão entrando nos partidos políticos, travando um debate muito importante de raça, de gênero, de classe, e trazendo questões que são muito pertinentes para a gente discutir acerca da sociedade brasileira, principalmente aqui falando de Santa Catarina. Então, eu abro aqui esse momento para que você possa começar o seu debate conosco, e fique à vontade, qualquer coisa, é só colocar no chat que a gente vai encaminhando aqui, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde, Delza, que hoje intermina. A Mariane Tillman, minha amiga de bastante tempo, e que eu digo que é uma das melhores e maiores professoras que eu tive desde que eu entrei para a política. Aqui eu quero fazer um agradecimento e uma menção especial à Escola do Legislativo, na pessoa da sua diretora, a deputada Marlene Fengler, e do Paulo, que tem prestigiado muito esse movimento das mulheres na política, e todas as pessoas que nos assistem, né? 2020 iniciou para ser o ano das mulheres na política. Nós tivemos aí, de 2016 até 2020, alguns avanços muito importantes em matéria de legislação, né, protetiva da participação da mulher na política. Mas, para falar a verdade, existe aí um conjunto de fatores que nós devemos considerar em se tratando da mulher na política. Primeiro deles é a oportunidade, né? As mulheres estão tendo oportunidade de participar da política. Como que está essa mulher dentro do seu partido político?
ela é convidada para as reuniões, ela é convidada para os debates, em outras épocas, que não somente no período eleitoral, porque o que nós vemos, e até por experiência própria, e de ver a participação de outras mulheres, afinal de contas, nós fazemos parte do Fórum Suprapartidário, que tem aí mulheres de vários partidos políticos, e nós conversamos sobre os mais diversos assuntos. Então, essa mulher tem oportunidade? Tendo oportunidade ao estímulo, esse estímulo ele tem que vir de dentro do partido, esse estímulo ele tem que vir da família, esse estímulo tem que vir de onde essa mulher atua, seja na comunidade, na escola, ou na sua classe profissional, ou seja, né, aquele universo que ela pretende representar. Existe também a questão do investimento. Tá? Como que vai ser o investimento? Porque tem lá os 30%, né, do fundo eleitoral, enfim. Mas esse dinheiro que vem do fundo eleitoral e etc., nós sabemos que se ele tiver que ser dividido de forma igual, como deveria, para todas as candidatas, tá? O valor também seria mínimo. Então, a candidata não pode depender somente do valor dos 30% destinado à campanha eleitoral. Tá? E a capacitação, a preparação dessa mulher na política. Nós ouvimos historicamente que mulher não vota em mulher. Eu já não concordo mais com isso. Mulher vota em mulher, sim, mas na mulher que a representa. Então, essa é um outro enfoque bem importante que nós temos que dar nesse conjunto de fatores que envolve o incentivo da mulher na política. Ou seja, a necessidade de uma estrutura. Tá? Sem essa estrutura física, sem essa estrutura financeira e emocional, como que nós vamos falar sobre a mulher na política? E, especificamente, no ano de 2020, em que nós estamos com uma pandemia, né, a situação da mulher ainda se torna mais delicada, porque não só a ONU Mulheres, mas também outras instituições, associações, têm levantado pesquisas que mostram que se durante tempos, entre aspas, normais, a mulher já tem dupla, tripla jornada de trabalho, de atividades, durante a pandemia, isso tem aumentado. Né? Seja porque em torno de 70% das mulheres atuam na linha de frente na área da saúde, seja como mãe ou responsável por alguma criança na escola e com a suspensão das aulas, nós temos a família toda, né, em confinamento social, em acompanhamento na escola, e também, com raras exceções, cumpre a mulher o cuidado com os idosos, com os doentes da família, tá? O que aumenta a carga de atribuições da mulher e que reflete diretamente na sua decisão de participar ou não do processo eleitoral. Outro aspecto interessante que nós temos, que, pelo menos eu importante de falar na live de hoje, é sobre a partir da decisão desta mulher em participar do processo eleitoral, qual o roteiro que ela tem que fazer de preparação, tá, para essa eleição. O que envolve, por exemplo, a análise se é o que ela quer mesmo, né, se é a primeira vez que ela vai participar da eleição ou não, porque se ela já participou, ela já tem uma certa experiência, tá? Quais as bandeiras ela vai defender, um bom planejamento, a equipe que ela precisa para desenvolver bem essa campanha dela, né? Então, eu acho que no decorrer da live, a gente pode
aí traçar bons paralelos, né, Mariane? A Mariana tem uma experiência enorme na preparação da campanha, inclusive ela foi fundamental na minha campanha de 2016. Então é isso. Eu vou dar uma paradinha aqui no sentido mesmo da gente poder oportunizar o início do debate, né? É isso? Vamos lá, Mari. É só fazer aqui um apontamento, né? Muito importante todas essas questões que você apresentou, professora Elisete, porque é uma das questões que acabam passando despercebido. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas as mulheres não estão sendo eleitas porque elas não estão disputando. Isso não é verdade. Quando a gente pega dados, por exemplo, do site Politize, que é uma rede que trabalha com educação política, eles mostram que, tipo, os cargos eletivos, cada dia que passa, as mulheres têm disputado mais. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem um aumento de 12%, se comparado na última década. Mas o que tem influenciado essa mulher a estar tentando concorrer a esses cargos eletivos e o que influencia, no final das contas, na sua eleição efetiva mesmo, de ir lá e conseguir ser eleita? São vários fatores, e um deles é essa questão que passa despercebida de como elas são incentivadas ou não a estarem nesses espaços. Então, se a gente levar em consideração que, dentro dos partidos políticos, para além de todas as disputas que são comuns e que já acontecem, eu não vou dizer que são naturais, mas que são comuns, que já acontecem em termos de definição de quem que vai sair, quem que não vai sair candidato, definição da própria questão das cotas partidárias e da distribuição do financiamento da campanha, a gente percebe que as mulheres elas estão sempre escamoteadas, elas estão sempre numa condição que é subalterna, se forem comparadas com os homens. E quando a gente pega as mulheres negras e pega as mulheres LGBTs, esses dados eles vão se mostrando ainda mais preocupantes. Ainda. São mais preocupantes. Então não dá para pensar numa campanha com uma ideia de igualdade, quando na verdade a gente não resolveu outras questões que estão lá enraizadas na nossa sociedade. Um deles é o que a senhora apresentou sobre a carga dupla da mulher, né? A carga horária que é tripla, enfim, é exaustante para uma mulher que tem que trabalhar, que tem que criar. Eu estou pensando agora numa região periférica, uma mulher que tem uma liderança na sua comunidade, que traz consigo toda uma força, toda uma representação que é importante para a nossa sociedade, mas que ela não consegue conciliar essa agenda dela que é pesada, de ter que lidar com todos os problemas que são da sua comunidade, de ter que lidar com a família, de muitas vezes ser a chefe de família, de ser aquela que cuida da mãe, da avó, e ainda disputar um espaço que ainda que por muito tempo, na verdade, se esteve fechado para as mulheres. Então, é muito recente, né, esse debate que tem se intensificado de que as mulheres devem estar na política, que elas devem ser valorizadas por tudo que elas já construíram, e de que não dá mais para a gente... nos espaços de poder, né? Isso. Então, porque é muito... eu gosto sempre de enfatizar que não se pode atribuir de forma alguma nem a vontade e nem a falta de capacidade, porque quando as mulheres disputam espaços de poder por concurso público, porque, por exemplo, um cargo numa função pública não deixa de ser um espaço de poder, né? Porque ali sempre é o início de uma carreira. As mulheres têm um índice muito alto de aprovação em concurso público, mas quando existe a escolha, por exemplo, num cargo comissionado, geralmente ela é deixada para trás para se dar oportunidade para um homem. Tá? Então, a gente fala da mulher na política e também na mulher as mulheres que ocupam espaços de poder. Essa igualdade ela tem que começar a aparecer de forma prática, concreta. Sim, muito, muito interessante trazer esses dados, e é realmente importante frisar que falar de mulheres na política não se restringe só a falar de mulheres em cargos eletivos, mas é pensar toda a estrutura, o que é política, né? A política está presente em tudo.
ela está presente na escola, ela está presente no trabalho, está presente em casa, e uma mulher que participa ativamente da sua comunidade, ela está fazendo política. E é justamente essa possibilidade e esse reconhecimento dessas mulheres nesses espaços que vai fazer com que um dia ela pense em disputar um cargo de poder dentro da política partidária, ou, por exemplo, tentar um concurso público e ser aprovada e tudo mais. Mas todas essas questões, elas atravessam outros marcadores que a gente deixa passar, muitas vezes despercebido, que são questões estruturais da nossa sociedade, como racismo, como LGBTfobia, como o patriarcado, que estrutura a maneira como as mulheres vão ser ou não consideradas e reconhecidas nas coisas que elas fazem. Há muitos paradigmas a serem quebrados. Sim. Então é isso, muito obrigada já por essa introdução, e a gente vai acompanhando aqui conforme as perguntas forem chegando, né, para estimular o debate, mas agora então eu vou abrir o espaço para que a senhora Mariane possa então fazer essas considerações iniciais, e vou fazer a apresentação dela. Então a Mariane Tillman eu já conheço da LESC, né, da época que eu fiz estágio pelo programa Antonieta de Barros, no Núcleo de Formação Política, a gente acabava conversando um pouco. Ela é graduada em Assessor Executivo Bilíngue e Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Administração Global Internacional, ESAG/Única, e pós-graduação em Poder Legislativo e Cidadania pela Escola do Legislativo Florianópolis, Santa Catarina. Atua desde 1994 na área de marketing político, tendo participado de diversas campanhas, como a gente já disse aqui, até inclusive da professora Elisete. Atualmente ela está como presidente do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina e está assessorando a bancada feminina da ALESC. Então, passo a palavra agora para essa pessoa que tem essa biografia aí, né, incrível, maravilhosa, para que ela também possa estar nos prestigiando com as suas considerações e com, enfim, o seu debate. Obrigada, Delza, é um prazer estar aqui. Agradeço à Escola do Legislativo pelo convite, na pessoa da deputada Marlene Fengler, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e ao Paulo, por estar sempre prestigiando as mulheres e as causas femininas, a minha amiga professora Elisete, que também está sempre junto aí na batalha, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a questão das mulheres, principalmente nas eleições desse ano, porque o Brasil ainda é um dos piores países, né, em termos de representatividade política feminina, infelizmente. Eu acho que na América Latina ele deve ocupar o pior lugar. E nós somos 53% da população brasileira, sendo que 45% são de mulheres filiadas a partidos. Então, a gente vê também uma conscientização maior, enfim, as mulheres estão caminhando, só que ainda não conseguiram a representação, digamos assim. Aí eu faço uma reflexão com vocês, o que será que está faltando? Já que a gente é a maioria da população, por que será que a gente não consegue eleger mais mulheres? O que está faltando? Será que são eleitoras? Será que são eleitores também? Ou está faltando sororidade entre as mulheres para as causas femininas? Porque a gente, na verdade, só vai ter mais políticas públicas para as mulheres se a gente tiver mais mulheres eleitas, né? Porque, claro que também os homens também podem fazer leis, enfim, e fazer políticas públicas femininas, mas é diferente. Eu acho que a gente tem uma atenção maior aos detalhes e a gente consegue enxergar, eles enxergam o macro e a gente consegue enxergar detalhadamente cada ponto, cada questão. Então, dentro desse processo, assim, a gente fica se perguntando muitas vezes, mesmo com o aumento do número de mulheres, também pela cota dos 30%, por que a gente não elegeu mais mulheres nas últimas eleições? Eu trouxe um dado aqui para vocês, que a gente tem 5.668 municípios brasileiros. Desses, 2.963 possuem a maioria feminina no eleitorado. E a gente diminuiu o número de prefeitas eleitas, por exemplo, de 2016 para 2012, com relação às últimas eleições.
Então, assim, o que está acontecendo? Essa verba que deveria chegar às mulheres também, para ter uma igualdade, digamos assim, de condições de estar disputando com os homens a eleição, não está chegando para elas. Não vamos falar aqui agora, mas a gente pode discutir depois com a professora Elisete a questão das mulheres laranjas e a questão de Muito muitas outras importante. coisas que acontecem dentro dos partidos. Então, eu fico me perguntando se nessa eleição agora, já que a gente está vivendo um período difícil e por causa da pandemia, será que essa verba do fundo partidário vai chegar às vereadoras ou ela vai parar nas capitais para que as prefeitas, né, candidatas possam ser atendidas e não vai chegar no interior para as vereadoras que precisam lá na ponta também estar colocando as suas questões, enfim. A gente incorre muito nesse problema de estrutura, ou da diferença digamos assim, de uma campanha que é de um homem e para uma mulher, no sentido do próprio partido estar apostando naquela pessoa. Então, assim, essa eleição vai ser uma eleição muito difícil para todo mundo, também para as mulheres mais ainda, principalmente para quem, na minha opinião, está concorrendo pela primeira vez. Por ela ser mais virtual do que presencial, então muda todo o foco e todo o jeito de você fazer a política. Mas você precisa também criar laços, e você precisa criar os laços pela internet, né? Conversando com a pessoa. Para isso, você precisa ter um planejamento. E nem todo mundo presta atenção nesse quesito. Às vezes a pessoa acha que não precisa se preparar para aquele momento, né? E a gente precisa, assim, estudar, precisa saber o que um vereador faz, precisa saber o que o prefeito faz, precisa saber como chegar lá, precisa estruturar a sua base, precisa fazer algumas coisas básicas para estar alinhando, né, o seu processo de pré-campanha. Então, depois eu trouxe algumas dicas aqui para vocês, para a gente estar falando sobre isso. Daí vamos bater a bolinha com a professora Elisete, que também é da Secretaria das Mulheres do PSB e faz parte do grupo gestor do Fórum Suprapartidário. E a gente está tentando também ajudar essas mulheres pré-candidatas com uma maratona de lives que a gente fez e iniciou no dia 25 de maio com a deputada Ada De Luca, que é coordenadora da bancada, compartilhando as histórias de mulheres que já foram candidatas, mulheres que ganharam eleições, mulheres que perderam eleições, mulheres de partidos diferentes, de ideologias diferentes, mas que têm o mesmo foco. Então, a gente acha que também compartilhando essas histórias, a gente consegue ajudar as pré-candidatas a visualizarem, né, um roteiro, digamos assim, e também pelos erros, pelos acertos que elas tiveram, enfim, mas acho que esse momento de compartilhar experiências e histórias é muito importante e às vezes a gente não dá muita importância, né, a essas coisas. Então a gente está numa batalha já com várias mulheres guerreiras que já fazem muito tempo que estão na política de Santa Catarina e muito tempo já trabalham com o segmento das mulheres, para que a gente consiga, nessa eleição, eleger mais mulheres, principalmente na Câmara de Florianópolis, né? Vamos começar por aqui, que a gente teve uma mulher, acho que em 1928 foi a primeira mulher, 1960, desculpe, a gente teve a primeira mulher vereadora na Câmara, e só 23 anos mais tarde a gente teve a primeira mulher eleita titular vereadora daqui, que foi a Clair Castilhos, que tem uma história fantástica. De lá para cá, Florianópolis só teve 7 mulheres vereadoras. Então, meu Deus, o que está acontecendo? Será que estamos vivendo numa sociedade conservadora? Será que essas mulheres não são competentes? Não, elas são competentes sim. Então, por isso que eu fiz a reflexão no início, o que está faltando?
são as eleitoras, é mulher ajudar mulher. Mulher vota em mulher, sim, que tem projeto, que é competente. Então, a gente precisa dar uma olhada, né, nessas questões também, e para que elas possam ter a oportunidade de chegar lá e mostrar o seu trabalho, ou continuar mostrando, né, porque elas já estão trabalhando há muito tempo. Então, é só uma introdução aí para a gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigada, Mariane. A Fabiane, ela fez um comentário ali na nossa live, falando assim, qualquer mulher sofre na política, e eu concordo com ela. Tanto que tem uma matéria, né, que saiu em 2016, ali 5 de janeiro, saiu no G1, falando que o plenário do Senado terá banheiro feminino 55 anos depois da sua inauguração. Então pensa que até 2015 as sessões aconteciam e as mulheres as mulheres que tinham sido eleitas, elas não tinham um banheiro específico feminino. Isso aconteceu aqui em Florianópolis. A Clair Castilhos, inclusive, falou essa história na nossa live, e quando ela chegou na Câmara dos Vereadores, aqui em Florianópolis, não tinha banheiro feminino. Tá? Então, assim, você veja, né, isso agora, sei lá, 1983, tá? Quem foi que fez o comentário? A Câmara não estava preparada para receber uma mulher. Sim, foi a Fabiane. A Fabiane, ela comentou que qualquer mulher sofre na política. E eu concordo, então, né? Porque esse espaço ele não foi pensado para as mulheres, mas não significa que não seja para as mulheres. A gente tem um histórico no Brasil, né, no mundo, das sociedades elas serem estruturadas pensando hierarquicamente posições para homens e para mulheres. E para as pessoas que não se encaixam nesses gêneros, então, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas a gente está num momento em que a gente está rompendo essas barreiras, a gente está começando a trilhar e se construir. Eu não vou falar de sororidade ou de, enfim, de irmandade entre as mulheres, mas a gente está construindo uma conexão e a gente tem conseguido debater nos espaços, principalmente no interior dos partidos, para dizer que, olha, nós mulheres não vamos mais ficar servindo cafezinho para as plenárias. Nós não vamos mais ficar aqui só conseguindo os votos das nossas comunidades. Porque as mulheres é quem, no final das contas, estão lá nas campanhas, é quem estão fazendo a coisa acontecer mesmo. Não que os homens não façam, mas historicamente as mulheres... Por isso que eu digo que política não se faz só com voto. Né? A política se faz com uma série de elementos, dentre eles a mulher que é candidata. Mas tem as outras mulheres, isso porque nós estamos falando de uma política para mulheres, né? Existem as mulheres que trabalham nas campanhas, nas bases, na sociedade, que constrói essa política junto com a candidata. Mas eu queria fazer aqui, Delza, um comentário sobre, em cima do comentário da Fabiana, que ela disse assim, que qualquer mulher sofre na política. Tá? Eu não gosto muito de trabalhar com a categoria sofrer em 2020, vamos dizer assim, tá? Aqui eu faço uma homenagem especial a todas as mulheres que nos antecederam na luta histórica por mais mulheres na política, né? Desde a nossa, vamos dizer, durante toda a trajetória histórica, mas quando alguém domina um determinado tema, isso pode ser em qualquer âmbito, eu vou trabalhar assim com um exemplo, né? Quando alguém domina um tema, ela passa a ser referência naquele assunto, não é assim? E a mulher precisa começar a dominar o tema político. E dominando o tema político, essa questão do sofrimento, até pode haver dificuldade, porque é uma questão histórica que nós, como você disse, nós estamos vencendo. A cada eleição, nós estamos vencendo algumas dificuldades, não é verdade? Mas tendo domínio do tema, nós já damos um grande passo, em primeiro lugar, na questão legal, em buscar os direitos e as oportunidades, e até o espaço dentro do partido político. Porque não adianta nós termos 30% de cota de gênero, né, nas candidaturas, se nós não temos a voz da mulher dentro dos partidos políticos.
na Exatamente. composição das suas executivas. Concordo. A né? gente precisa das mulheres ali no espaço De partidário, mas discussão, para isso elas têm que de participar construção. também. Desse espaço. Exatamente. E isso, não obrigatoriamente, ela tem que ser uma candidata, porque tem muitas mulheres que trabalham nos bastidores da política e que têm muita capacidade de discussão política porque elas dominam o tema. E quando a gente fala, a Mariane lá no início fez uma colocação muito importante. Se nós somos mais de 50%, aliás, da população e do universo eleitoral, por que nós não temos mais mulheres na política? Porque falta educação política. Educação política. As pessoas não conversam sobre política. Eu não estou falando sobre política partidária, política, né? Enquanto estrutura social. Isso não se fala dentro das escolas. Isso não se fala nas famílias. Não se fala nos encontros. Quando a gente fala em política, e eu lembro quando eu entrei para a política partidária, as pessoas falavam assim, mas professora, a senhora vai entrar para a política depois de uma carreira tão grande na área jurídica, tal, tem muita corrupção, professora. Eu falei, é por isso que eu quero entrar. Porque tem muita corrupção, porque tem muita coisa errada. E se nós não entrarmos, se nós não ocuparmos esses espaços, essa corrupção continua. Não, é verdade? Eu tenho uma história para contar aqui para vocês que aconteceu comigo há alguns anos atrás, de ter ido numa cidade aí do interior para fazer uma reunião política. E quando eu cheguei nessa reunião, acompanhada de mais algumas outras pessoas, eles disseram, as mulheres estão lá na cozinha. Aí a gente respondeu, mas a gente não veio falar com elas, a gente veio falar com vocês mesmo, né? Porque nós viemos aqui para fazer a reunião com vocês. Naquele momento eles ficaram meio chocados e a gente também né? Mas é isso que acontece. Então, assim, infelizmente, né? E nos próprios partidos políticos que ainda não dão vez e voz para as mulheres dentro das executivas, que seria a diretoria do partido, né? Então, às vezes, a gente tem que colocar o pé na porta mesmo e se impor para que as coisas aconteçam. Já mudou um pouco, mas ainda a gente tem que caminhar muito. Então, assim, a gente sofre muito preconceito, e dentro do partido também. Então, a gente precisa sempre estar pronta para batalhas diárias e constantes, e às vezes até com as próprias mulheres, né? Eu tenho falado muito sobre a violência contra as mulheres, a violência intrapartidária contra as mulheres, que é aquela história, por exemplo, de, primeiro, não dar oportunidade da participação da mulher nas executivas, nas reuniões, né? Interromper a mulher quando ela fala, ignorar uma ideia boa da mulher, e aí vem um homem dar a mesma ideia e todo mundo aplaude, tá? A questão das oportunidades dentro do partido político, e como eu falo, não é só em relação à questão das candidaturas, ou então é aquela história que a Delza falou, né? A mulher ela é convocada para organizar a reunião, arrumar a mesa, fazer o café, nada disso. E outra, na política nós não estamos buscando ser mais do que os homens. Nós estamos buscando igualdade de oportunidade. Aliás, eu sempre faço a crítica aos 30%. Nós queremos 50%. Se a Constituição Federal fala no nosso direito de igualdade perante a lei, né, a igualdade entre homens e mulheres, nós queremos 50%, porque os 30% foram escolhidos por homens. Por homens. A Mariane tem razão. Enquanto nós não tivermos mais mulheres na política, nós não teremos mais política para as mulheres. Com relação a essa questão das oportunidades intrapartidárias, entra, primeiro, o combate à condição de mulher laranja, aquela que empresta o seu nome
e eu digo que isso é uma prostituição eleitoral, pode ser forte a expressão que eu uso, mas é para que a mulher possa acordar. Porque quando alguém fala assim, mas eu estou colaborando com o partido. Colaborar com o partido não é ser deixada para trás e ser usada, né, em detrimento de um homem. Quer ser candidata? Então vá com a consciência, vá pela vocação, vá pela colaboração, sim, com o partido e com a sociedade. Não adianta colaborar só com o partido no sentido de emprestar o nome, né, e se sentir frustrada pelo desprestígio e o desvalor. E a sororidade, né? A sororidade é muito importante. Uma mulher tem que dar a mão para outra mesmo. Seja uma mulher que levante outra mulher, né? Exatamente. É isso que vai ajudar no fortalecimento da mulher na política, no equilíbrio entre essa igualdade que nós estamos buscando, porque se hoje nós tivéssemos o direito dos 50% das mulheres, a pergunta que eu faço é, teríamos candidatas preparadas para esses 50%? E eu quero que a resposta seja sim, tá? Em pouco tempo. Por isso que eu tenho dado muito valor às capacitações, ao preparo das mulheres para as candidaturas e participação política. E participação política, porque não é só para candidata, não. A capacitação é essencial para qualquer processo, e eu acho que mais ainda no processo político deveria ser uma condicionante para que a pessoa pudesse se candidatar, ela passar por determinado teste ou alguma coisa assim, sabe? Pessoa, né, Mari? Homens e mulheres, isso, né? Isso. A gente também, assim, quem vai entrar nesse processo, eu acho que tem que responder algumas perguntas para si mesmo, né? Primeiro, qual é o projeto político que ela quer para ela? Uhum. E Exatamente. se ela precisa ser eleita para concretizar esse projeto político ou não, né? Se ela é a melhor pessoa para defender esse projeto e para ocupar um cargo eletivo, se ela é uma pessoa que representa o município dela, o bairro dela, enfim, o estado dela, precisa se fazer algumas perguntas para poder dar esse passo importante da decisão de ser ou não candidata. E a partir daí tem um milhão de dicas, né, que seriam importantes para esse processo de pré-campanha que a gente está vivendo agora, principalmente por estar sendo mais virtual do que presencial. Então, a gente precisa se readaptar também e se reinventar nas questões, principalmente da área de comunicação. Sim, muito importante essas questões todas que vocês estão elencando. Eu vou interagir um pouco com os comentários, porque ali tem uma série de perguntas intrínsecas nos comentários, né, que não são diretas, mas que são implícitas. Por exemplo, primeiro saudar a vereadora que está presente na nossa live, que é a Silvana Bugnotto, senhora Silvana Bugnotto. Muito obrigada por prestigiar a nossa live. Obrigada, Silvana. E também dizer que eu tenho um comentário inicial para abrir essa parte dos comentários, que vocês trouxeram algumas questões que eu acho que são importantes a gente, de repente, até expandir mais a discussão. Quando a Mariane comenta sobre o que está acontecendo, a gente não tem eleitoras, a gente não tem mulheres capacitadas, o que a gente não tem para conseguir realmente eleger mais mulheres? Eu vejo que é um pouco de tudo, mas não é falta de capacidade das mulheres. O que eu vejo é que esse incentivo que tem sido dado para as mulheres, ele é muito recente. Ele é da última década, mais especificamente. Porque se a gente olhar para Santa Catarina, a gente vê que a Antonieta de Barros foi a única deputada negra que a gente teve até hoje, na estadual. Ela foi a primeira também deputada estadual eleita no Brasil. Primeira mulher deputada. Então, esses marcadores, eles vão se somando e eles são importantes de serem debatidos, porque, mais uma vez, se a gente continuar somente querendo encontrar os problemas dentro do partido, a gente esquece que o partido é mais uma estrutura social.
que reproduz uma série de questões que estão presentes na nossa sociedade. Então, na nossa sociedade, a gente tem ainda uma série de preconceitos a respeito da mulher, acerca do corpo da mulher, acerca de várias coisas, e isso também estruturou a nossa política brasileira. Então, quando as mulheres começam a ocupar esses espaços, é muito importante que elas entendam que elas vão ter que estudar política, porque a gente também não quer mulher, a gente não quer votar em mulher só porque é mulher, a gente quer votar em mulher preparada para defender os nossos direitos e defender o direito da população, porque quando eu estou lá representando, eu não vou só representar a população negra, né? Eu vou representar a população daquela cidade, daquele estado, do país. Mas eu preciso compreender as particularidades, quais são as dificuldades que o meu bairro enfrenta, quais são as dificuldades que a cidade... Qual é o meu projeto político? E para a mulher conseguir construir um projeto político, ela precisa debater. Porque a gente só aprende a perder o medo em frente às câmeras, estando em frente às câmeras. A gente só aprende a ir para uma plenária e conversar de igual para igual com um cara que já está lá há 50 anos no partido, se a gente começar a participar da estrutura desse partido e se a gente disputar esse espaço. Então, essa disputa ela tem que ser incentivada. E aí, nesse meu comentário, eu vou trazer um destaque para as mulheres que têm feito muito bem esse papel, né? Estão na política e têm feito esse papel de incentivarem mais mulheres a estarem na política. Aqui em Santa Catarina, mais particularmente, a gente tem a vereadora, que foi vereadora suplente, Carla Aires, que assumiu o mês-dato, né, que é um rodízio que o Partido dos Trabalhadores assumiu aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, onde tem aquela pessoa que é o titular, que assume durante o ano, mas se tiver os outros dois mais votados, assumem um mês de mandato cada um. E aí, nesse processo, ela encaminhou uma série de projetos muito importantes. Um deles é a construção de um dossiê para ver a questão das mulheres aqui no estado, aqui em Florianópolis. Por que isso é importante? Porque sem dados não tem política pública. Sem política pública, a gente não consegue romper essas barreiras. Ela, né? inclusive, esteve conversando conosco ontem à noite. Olha só, que legal. Live. Então, essas questões elas são importantes de serem ponderadas para a gente ver que sem política pública a gente não consegue mudar a estrutura. A gente não vai fazer nenhuma quebra repentina do sistema, mas se a gente na realidade começar... não existe milagre, existe muito trabalho, não existe muita luta, muita conquista. Né? A Carla foi uma grata surpresa na Câmara de Vereadores, apesar de ter sido suplente, pena que ela só assumiu 2 vezes, se não me engano, porque ela realmente fez a diferença, e com um embasamento técnico, né, de com questões certeza. ligadas à mulher e à questão de gênero, que ela trabalhou, enfim, ela realmente merecia estar lá dentro. Foi um bom esquenta para ela, hein, Mari? Mas isso é importante. Ela criou também algo muito importante, que foi de dar visibilidade para as mulheres que já tinham sido eleitas vereadoras em Florianópolis. Então, que não tinha os quadros, né, com as fotos dessas mulheres. Isso é muito importante, porque a gente dá visibilidade. Se a gente isso não faz fala parte da sobre... história, né? É a história da Câmara. Sim. Assim como a Assembleia tem a Galeria Lilás também, com as deputadas que foram eleitas, a mesma coisa. Isso é muito importante. Então, falar também da plataforma 50-50 da ONU Mulheres, que também pretende incentivar mais mulheres na política. Falar do mandato da deputada federal Tabata Amaral, que também criou aí um movimento de Vamos Juntas, que é para incentivar mais mulheres. Bom trabalho de sororidade. Né? E aí, assim, dentro desse processo de elencando quem são essas mulheres que vão aparecer, durante a live eu vou trazer outros nomes que forem vindo à mente, né? Falei desses que são mais conhecidos, mas ali aparecem muito nos comentários da nossa live aqui agora sobre, sim, as mulheres têm muita dificuldade, sim, a gente precisa se ajudar. E aí eu queria trazer, além da categoria sororidade, a categoria dororidade, que é uma categoria da Vilma Piedade, uma ativista e intelectual negra, onde ela sempre pontua que a gente constrói, a dororidade vai ser a capacidade de eu me reconhecer na dor da outra, que está vivendo aquilo ali, e de potencializar essa dor em luta, em construir coisas com essa dor. Então, quando a gente falou ali, por exemplo, de sofrimento, e aí a professora Elisete pontuou muito bem sobre a gente cuidar um pouco com esses termos de sofrimento e tudo mais, é importante também justamente para a gente pensar o que é o sofrimento, o que é a dor. E o que a gente faz com isso que está presente? A gente precisa criar uma coisa nova. A gente não pode aceitar que as mulheres, então, sofrem na política e vai continuar sofrendo. Não. A gente tem uma história
de exclusão dentro desse espaço, mas a gente tem dado largos passos na busca do nosso lugar, e a gente tem conquistado aos poucos, com muita dificuldade, eu reconheço, né? A própria senhora Mariane pontuou que a gente teve aí uma subrepresentação muito explícita e expressiva nas últimas eleições, mas isso não pode ser um motivo para a gente parar, para a gente paralisar, muito pelo contrário. Delza, a gente tem que potencializar, pegar os nossos esforços que a gente constrói na nossa comunidade, e eu foco muito em comunidade porque eu não consigo ver alguém se elegendo só por live, alguém se elegendo só por marketing político. Você precisa ter um público, você precisa definir muito bem esse público. Então eu falo para que público? Eu falo mais para os professores, eu falo mais para os artistas da região, eu falo mais para que público eu falo? E o que eu quero realmente entregar se eu for eleita? Porque não é só ser eleita. A gente costuma dizer na área de comunicação política que você tem que conhecer pelo menos 5 pessoas, tá? Sim. Que façam parte do teu projeto. A primeira é um influenciador ou influenciadora dentro do teu partido. A segunda é um líder comunitário ou uma líder comunitária. A outra é um especialista na sua pauta ou nas bandeiras que você definir. Um eleitor comum, tá? E um doador em potencial. Esses 5 fazem parte do teu processo de comunicação inicial, digamos assim, né? Da tua lista inicial, que você vai formar para estar começando a fazer o teu planejamento. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa, sim, de um profissional para estar junto conosco. Não adianta, às vezes, a gente querer ter a ajuda de um amigo, enfim, ou de um parente, ou de alguma pessoa. A gente precisa, sim, tratar essa questão também da eleição profissionais como uma questão... da área, né? Isso, exatamente. Do marketing político, da comunicação, a gente precisa, sim, ter preparação. capacitação, a gente precisa, sim, correr atrás de saber como é que as coisas funcionam, a gente precisa ver se você vai ser candidata a prefeita, quem foram as prefeitas eleitas, o que elas fizeram, quantos votos elas tiveram, qual foi a bandeira, o que elas usaram, a mesma coisa com os vereadores e as vereadoras. Então, assim, a gente precisa se preocupar com essas questões também. E hoje a gente ainda não vê muito, a gente já aumentou as mulheres estão muito capacitadas, a gente tem muitas mulheres muito boas para essa eleição, tanto aqui em Florianópolis como no interior do estado. A vereadora Silvana, que está nos acompanhando aí, é uma delas. E se Deus quiser, ela vai estar na majoritária esse ano. A gente Delza, tem aqui há pouco acompanhando... você falava sobre a questão de desafios, né? E eu me recordo que numa entrevista para a jornalista Faradiba, falando sobre a questão das dificuldades das mulheres, eu falei a ela o seguinte, isso entra, eu estou fazendo conexão com aquela questão do sofrimento, né? Tudo vai da interpretação que você dá aquela situação. O que eu quero aqui é trazer uma mensagem positiva, né, de mudança de pensamento para mudança de atitude. E aí eu falei para ela o seguinte, que o obstáculo, quando eu estou diante de uma situação que poderia representar para mim um obstáculo, eu paro, reflito, olho para aquela situação e dou a ela o nome de desafio. Então, eu troco a palavra obstáculo, né, dificuldades, por desafios a serem enfrentados. E todo desafio a ser enfrentado, ele vai exigir um planejamento. Um planejamento, como a Mariane falou, né, em matéria de planejamento eleitoral, há necessidade, sim, de um roteiro de ação, de uma equipe profissional, né, para cuidar das mídias sociais, né, as redes sociais, a imprensa, para cuidar da agenda, né, da candidata, para fazer a coordenação financeira e contábil, para o desenvolvimento do plano de ação, plano de governo, no caso das prefeitas, por exemplo, uma assessoria jurídica, afinal de contas existem aí vários percalços, ou então até esclarecimentos sobre a lei eleitoral, lei das eleições,
propaganda eleitoral e tudo mais que envolve a questão jurídica. E quando ela passa a ter quando ela decide a sua candidatura, ela tem que trabalhar a questão do perfil, como a Mari falou, né? Quem ela é dentro da comunidade dela, o que ela representa, quais as bandeiras que ela vai defender, e muito importante, essas bandeiras estão alinhadas com a ideologia partidária, porque eu tenho falado muito sobre discursos de candidatos que são antagônicos às ideologias partidárias, e isso causa um descrédito e também acaba provocando uma falta de apoio intrapartidário. É preciso conhecer o perfil do eleitorado, né? Qual eleitorado? O que se busca? Equipe de campanha, estratégia de comunicação, o financiamento, né? Não precisa nem dizer que um dos pontos mais importantes que a gente tem que tratar é essa questão, né? Propostas e estratégias. Não se faz. A Mariane tem uma experiência maravilhosa nessa parte, né? Não existe nenhuma campanha eleitoral. Você pode ter apoio, você pode ter o dinheiro, mas se não tiver propostas e estratégias, né, você acaba caindo no descrédito. Então, eu lembro, vou trazer aqui uma experiência, a Mari vai lembrar disso que eu vou falar agora. Eu lembro que na campanha de 2018, para algumas amigas que eram candidatas à época, elas falavam, e aí, como que está a minha campanha? Eu falava, olha, cuidado, porque o cargo que você está concorrendo, você tá prometendo coisas que o cargo não comporta, né? Então, assim, se eu estou pretendendo uma eleição para vereador, o que faz um vereador? Qual vai ser a minha atuação? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Não adianta, por exemplo, alguém que se candidata a um cargo de vereadora fazer propostas que é própria do executivo. E, ao contrário, também não adianta, né? Alguém aí que é do executivo se propõe aí fazer coisas que não é da sua competência funcional. Tá? Isso também acaba prejudicando o discurso das mulheres. Por isso que eu digo, bato bastante na tecla do domínio sobre o tema, né? Quando nós temos domínio sobre o tema, ou seja, quem eu sou, quem eu quero ser, estou preparada para esse cargo, qual o meu eleitorado, quais as minhas estratégias, como está a minha equipe, e acompanhar tudo que essa equipe faz. Não adianta só deixar... Eu acho que... Fala, Mari. Pode falar, não, pode terminar aí, que pode eu só vou complementar. Eu vou complementar tuas dicas. Bora lá. Não, acho que a primeira coisa é a pessoa testar o seu discurso, né? E antes de sair candidato, até junto aos seus amigos, ou enfim, ou a sua família mesmo, né? Ela testar aquilo que ela vai querer comunicar. E a segunda dica é o domínio do tempo, ou seja, é o momento certo também de falar, é o momento certo de se apresentar como pré-candidato, você tem que ter esse timing. A terceira dica é você tem que cadastrar e motivar apoiadores e ter as listas de transmissão, por exemplo, pelo WhatsApp. Tem gente que defende nessa eleição que o WhatsApp vai ser a ferramenta mais utilizada, tá? Por exemplo, hoje o WhatsApp tem 120 milhões de usuários, o Facebook tem 127 milhões e o Instagram 69 milhões. Com a diferença outra que ferramenta boa é o YouTube. Então, essas ferramentas, elas são controladas pela lei eleitoral. Exatamente. E o WhatsApp não tem como fazer o controle é o único da lei que não eleitoral. tem controle. Então, assim, ele está sendo uma ferramenta utilizada por algumas pessoas da área de comunicação como a principal ferramenta dessa eleição por causa das listas de transmissão. Então, a gente tem que analisar também o público que a gente tem, qual é o nosso foco, para poder direcionar, né, a nossa campanha.
E eu sempre faço um exercício de um mapa mental e é uma espécie de uma bússola, né? E dentro eu coloco, digamos, o meu nome, e aí ali você começa a colocar coisas que traduzem você, pessoalmente falando ou profissionalmente falando, mas para você também chegar a fazer um brainstorm, que a gente chama na publicidade, né? Para você poder chegar à tua mensagem e ao teu slogan, aquilo que você quer comunicar para as pessoas. Então, você também precisa ter uma linha de pensamento, né, sobre essa questão. Eu acho que isso também passa credibilidade. As pessoas também, se você também está, as pessoas estão te vendo de uma forma mais, uma postura, né, uma fotografia bem feita, um material bem feito, isso também é uma coisa que você está respeitando o teu eleitor, uma pessoa que está ali no outro lado. Eu acho isso muito importante. Muito bom. Além da inteligência emocional, que eu acho que é a base de tudo. Uhum. Eu vou saudar aqui a vereadora de Braço do Norte, Maria da Silva Camp, que também está presente, acompanhando e prestigiando a nossa live aqui da Escola do Legislativo. Muito obrigada. E pontuar que durante toda essa conversa que a gente fez até agora, eu também é quase uma hora de live, surgiram algumas questões que eu vou agora provocá-las, né? Por partes. Primeiro vou provocar a Mariane, que foi os últimos comentários que foram feitos, e depois vou retomar para a professora Elisete. E o primeiro comentário, já que na sua biografia ali, no seu perfil, eu vejo que você trabalha com marketing político, queria que você falasse de maneira um pouco mais específica como que essas mulheres podem estar lidando nesse período agora de campanha eleitoral, ou até mesmo para as mulheres que querem começar um trabalho na discussão política, elas não necessariamente são pré-candidatas, mas elas querem começar a serem conhecidas na sua comunidade, elas já fazem alguma coisa, mas elas não têm estratégias de como trabalhar com redes sociais, de como trabalhar com Twitter, às vezes por conta da questão geracional mesmo, ou ainda lidar com a cultura do cancelamento, né? Que é esse novo termo que está surgindo aí, onde meio que se não é permitido errar. Então, se uma mulher ela participa de um debate como esse, por exemplo, e ela coloca, não sei, na sua discussão uma categoria que é problemática, socialmente falando, alguma questão, ou ela expressa de maneira equivocada uma ideia, ela é cancelada por, inclusive, esse perfil que ela já tinha atraído, um público que ela já tinha ali, que era fiel ao seu debate, ao seu discurso. Como que a gente lida com essas questões que estão surgindo da contemporaneidade, que é, por exemplo, a questão do cancelamento e também de como essa mulher, ela consegue, como que ela faz para construir uma imagem que seja uma imagem que as pessoas consigam se ver representadas, porque eu já vi muitas mulheres que têm trabalhos fantásticos, mas que elas não conseguem mostrar esse trabalho de maneira visual, de maneira que o público da internet, as redes sociais consigam vê-la e falar assim, essa é a minha candidata. Mesmo que essa pessoa ela tenha total capacidade, ela já tenha discussão política. Eu acho que a primeira coisa é a base de tudo, que é fazer um planejamento de ação, né, daquilo que você de ela responder algumas perguntas também que a gente chama de diagnóstico, né, pessoal, para ela estar colocando a sua, digamos, a sua vontade pessoal, né, e por que ela quer ser candidata, o que aquilo vai fazer para a vida dela, vai melhorar a vida dela, se ela for candidata ou não for, aquele projeto vai fazer parte só se ela for eleita, ou se ela for uma líder comunitária, ou alguém que esteja na comunidade, ela também pode executar aquele projeto. Ela precisa responder algumas perguntas que vão formar um diagnóstico de ação. Ela tem que utilizar as redes sociais agora, nesse momento, mais do que nunca, sim. Quem já é conhecido tem uma vantagem? Tem, na minha opinião, tem uma vantagem, mas isso não quer dizer que a pessoa que não saiba utilizar a rede social ou que ainda não tenha começado o assunto da pré-campanha esteja em desvantagem.
mas ela precisa ter algumas ações, como participar de entrevistas, usar o recurso de vídeo, usar as plataformas mais populares como o Face e o Instagram, criar a página dela no Facebook e uma página pública facilita o acesso das pessoas. É importante trabalhar o visual das redes, fazer as postagens com conteúdos relevantes, tá? Menção à pessoa, à história da pessoa, se você quer tornar conhecida a sua vida, ou enfim, as coisas que você faz para outras pessoas, tá? Fazer menção, digamos, à pretendida candidatura, né? No caso, a pré-candidata, não precisa fazer postagem todos os dias, isso não é necessário. Só que se acontecer no teu caso, ou no caso da pessoa, de ter alguém que coloque algum comentário de forma mais grosseira, rude, você não pode responder isso também. Você tem que fazer inteligência emocional. Porque Sim. É ali que você pode perder, né, uma discussão e tal, e isso eles falam muito quando a gente faz os cursos de comunicação, que é essa questão das pessoas te provocarem também na rede, porque quando você está atrás de um computador, você escreve e faz qualquer coisa, e não é bem assim que funciona. Mas, basicamente, passa por a orientação de um profissional, né, capacitado, uma consultoria, enfim, tal, que possa te dar orientação de como é que, primeiro sabendo um pouco sobre você. Então, é isso que eu coloquei aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Esse é o meu mapa mental. Dá. É a bússola, você ali no meio, e aqui do lado você precisa colocar coisas a teu respeito. Então, a pessoa que vai te ajudar nesse processo precisa entender um pouco mais a teu respeito, para ela poder fazer o teu planejamento e o teu objetivo, né? E que teu objetivo seja alcançado através do foco que você estipulou. Então, é um conjunto de coisas, mas você precisa, basicamente, sim, fazer o teu planejamento. Sim, muito bom. Ainda nessa linha de perguntas para o bloco da senhora Mariane, a gente tem alguns comentários. A primeira pergunta é da Ana Candelmo, que ela pergunta assim, a juventude, é muito importante que a juventude esteja trazendo essa nova visão na política, e ela pergunta como que os jovens, como que tem se dado a participação do jovem na política, pensando também as questões das redes sociais. E aí eu vou só introduzir dizendo que o jovem, ele tem sido uma das principais respostas que a gente tem feito nos espaços sociais de educação política, justamente porque o jovem, ele costuma estar aberto a mudanças, o jovem, ele tem em si essa coisa meio que genuína da criatividade, o próprio Estatuto da Juventude já estabelece que é primordial que que preserve a autonomia do jovem nos espaços que ele atue, justamente porque o jovem tem demonstrado, e a deputada Tabata Amaral é um exemplo disso, né, apesar de ter certas questões que ela atuou, que ela também foi cancelada ali, entre aspas, mas a gente percebe que ela tem feito um trabalho importante nos outros espaços que ela tem construído, e se a gente olhar a própria vereadora Carla Aires, que também é jovem e que fez um mandato excelente, foi o candidato dela, a gente vê que esses jovens, eles têm demonstrado capacidade quando atuam como candidatos e quando atuam como deputados, vereadores, prefeitos e tudo mais. Aqui em Florianópolis, especificamente, a gente está tendo aí uma série de candidaturas jovens que têm se apresentado já para candidaturas, e eu vejo que são jovens muito engajados politicamente, não surgiram do nada, já têm uma atuação muito específica no seu bairro, já conhecem muito bem aquilo que defende as bandeiras, e agora eu jogo então para a senhora Mariane falar um pouco de como que esse jovem pode estar trabalhando todos os aspectos que foram ditos agora de inteligência emocional, de como que ele pode estar, inclusive, potencializando campanhas, né? Porque às vezes a gente vê que, tipo, nas pré-candidaturas já tem ali o braço da juventude, né? Que se fala, que é tipo as pessoas jovens que vão trazer essas ideias. Como que o jovem pode potencializar uma campanha, por exemplo? O que ele tem de importante e de diferente?
eu vejo que cada vez mais o jovem está participando assim, participando de uma forma bem efetiva, talvez até mais que as pessoas que tenham mais idade, né, nesse momento, e ele está muito politizado, tá? Então, a gente precisa, assim, trazer cada vez mais o jovem para dentro da questão política, da discussão, do debate, e para ajudar nas questões das políticas públicas também, para a juventude, para as mulheres, para o segmento LGBTI, enfim. Dentro dos, eu vejo que os partidos têm que ser a ponte, né, entre essa questão do jovem e a questão das candidaturas. E eu vejo muito também que a gente precisa incentivar os jovens de 16 anos, que são o primeiro voto, a estarem juntos nessa batalha aí, a virem juntos, a darem as suas sugestões. Eu acho que a gente tem que abrir um debate, um canal também, para que eles possam fazer sugestões de o que eles desejam de um candidato, sabe? De a gente se colocar numa outra situação para que ele também possa expressar a sua vontade, ele possa dizer o que ele vê naquela pessoa, o que ele quer daquela pessoa, se ela for uma vereadora, ou enfim, se ela for uma prefeita, um prefeito de uma cidade. A gente precisa dialogar mais, a gente precisa criar uma rede de contato que hoje ainda é muito pouco, digamos assim. Essa ligação não é... Ela está meio distante ainda. Posso complementar? Sim. Pode sim. Os partidos políticos têm os seus movimentos internos, né? Então, tem o movimento dos jovens, LGBTI, movimento social, movimento das mulheres. Só que esses movimentos, eles não trabalham de forma transversal, interdisciplinar e compartilhada. Porque, por exemplo, numa reunião de executiva, deveriam estar os representantes de cada um desses movimentos. Eu vou usar aqui uma expressão da área educacional que é antiga, mas ela se encaixa muito bem dentro daquilo que a Mariane falou agora. As escolas de aplicação. O que é uma escola? O que era uma escola de aplicação? Tá? Eram as escolas que geralmente ensinavam o curso de formação para professores, tá? E esses professores lecionavam, né, esses estudantes lecionavam na própria escola em que eles se formavam. Então, é isso que nós precisamos dos partidos políticos, que os partidos políticos sejam as escolas de aplicação para os jovens. Mas o jovem não pode trabalhar somente no sentido de mão de obra qualificada num processo eleitoral. Tragam mais votos, tragam mais pessoas, assim vale para todos os movimentos intrapartidários. Esse jovem ele tem que ser inserido no processo decisório do partido. Construção política. Construção política. Se ele não participar dessa forma, ele não vai estar inserido no processo, tá? E isso acaba, às vezes, afastando uma grande vocação política dentro dos partidos. Os próprios partidos mesmo poderiam, dentro desses segmentos que eles têm, como a mulher, como o jovem, LGBT, enfim, o afro, outro trabalhista, muitos têm, estarem construindo projetos até a nível social para que esses jovens se insiram no contexto político e eles construam também uma questão interna da identidade mesmo do próprio partido que eles estão ali dentro. É muito, muito interessante esse ponto do jovem estar inserido de fato na construção, porque eu acho que o essencial, isso é fundamental. Essencial. Porque não tem como um jovem, ele tá dentro de um processo e ele sentir que ele traz algo diferente, se na verdade ele tá fazendo algo que todo mundo já faz. Ele tá ali só, tipo, no final das contas, buscando voto. Agora, quando ele tá inserido no processo, ele constrói, ele entende que ele traz algo diferente para aquela campanha, que ele traz uma contribuição que só ele naquele espaço pode dar, ele potencializa toda essa questão que ele tá desenvolvendo
de participar do processo de Eu construção acho que uma das política. coisas também dentro do processo, digamos, de um candidato e tal, é muito também a comunicação que ele faz, né? Como é que ele se comunica com o eleitor? Porque a gente tem ainda aquela fórmula mais conservadora e mais antiga, digamos assim, e tem também a versão mais moderna, que tem uma empatia maior com a juventude. Então, eu até trouxe aqui para vocês os 5 slogans mais utilizados na última eleição, de 2012 e 2016 não mudou muito, sabe? Mas só para vocês verem como é que, digamos assim, essas foram talvez para prefeito, né? Mas algumas foram utilizadas também como nos vereadores. Então, é hora de mudar, é uma. O trabalho continua, juntos fazendo a diferença. A boa notícia, a boa política, desculpe, no rumo certo. Que são as clichês que vêm em todas as eleições, essas são as campeãs no Brasil inteiro, tá? Isso no Brasil inteiro. E eu queria só, um dos slogans que eu, como publicitária, também acho que achei muito interessante em campanhas passadas, foi utilizada pelo Jean Willis, que no Rio de Janeiro, se não me engano, ele foi candidato, né, a deputado federal. Ele usou um de nós. E isso para o público dele, para quem a pessoa se sentia acolhida e se sentia participante do processo dele, enfim, da plataforma dele, e ele teve muito êxito com isso. O outro, se vocês não sei se vocês lembram, Chama o Meirelles. Sim. Que independente do processo, conhecido. mas é um slogan inteligente, né? E que pegou, certo? O outro é do presidente do Paraguai, que chama Marito Abdo. Ele usou Marito de la Gente, né? E depois ele trocou para Paraguai de la Gente. E ele estava nas pesquisas lá embaixo. E ele com uma comunicação simples, mais direta, ele conseguiu ir crescendo nas pesquisas. E foi isso que ele utilizou. Então, assim, é muito importante que você saiba utilizar uma mensagem. A importância da estratégia de pesquisa. Isso, e a estratégia de... Então, assim, às vezes a gente acha, não, a gente coloca qualquer coisa ali e vamos lá. Não é assim que funciona, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito importante esse processo de você ter um planejamento e, principalmente agora na pré-campanha, saber o que pode fazer, o que não pode fazer na rede social, que você não pode pedir voto, não pode dizer no final, conto contigo, porque isso também caracteriza o pedido de voto. Tem algumas coisas, situações que a gente não pode usar. Então, é importante que você se qualifique, né, nessas questões aí, principalmente na área jurídica, você veja o que é possível, o que não é, mas principalmente que você busque ajuda, se você não sabe por onde começar. Lembrando que a comunicação, ela não é só verbal, né? A comunicação, ela é verbal, corporal, né? Então, exatamente. Tudo isso é muito importante, muito importante. Agradecer, então, já essas respostas, né, muito boas, as considerações feitas pela senhora Mariane. Agora eu vou, então, já começar a encaminhar para as nossas considerações finais e abrindo o último de resposta, agora eu vou encaminhar para a professora Elisete falar um pouco sobre as questões jurídicas, de como ela percebe os entraves jurídicos na construção de uma campanha, do que ela percebe de questões jurídicas nesse processo de mulheres na política, e principalmente trabalhando também a discussão de alguns comentários que foram feitos ali, aqui na nossa live. A senhora Leia Medeiros comentou de que são poucos os partidos que têm esse 50-50. Então, juridicamente, como que isso funciona? Pensar as questões também, bem rapidamente, sobre a mulher laranja dentro do processo eleitoral, pensar o jovem, de como que está sendo tão difícil para as mulheres esse ano, com todas as mudanças, né, no processo eleitoral da eleição agora ser
proporcional, é proporcional, não é proporcional, de o que isso de fato mudou na estrutura da campanha e quais são as dicas que você dá, então, no final ali, para essas mulheres que não querem desistir, que querem continuar nesse processo de se lançarem pré-candidatas agora, de não desistirem e seguir em frente, e que, independente do resultado da eleição, ela continue fazendo o seu projeto, continue buscando, inclusive, estratégias de atuarem nas suas comunidades, né? Porque, independente se você é deputado ou não, você pode fazer o seu trabalho com a associação de bairro, você pode, inclusive, fundar a associação de bairro e continuar os projetos, inclusive para que você conquiste melhor o seu público, né? Então, esses são os comentários finais, aí eu peço que a senhora, por favor, faça as considerações para que a gente possa encaminhar ali já para a nossa finalização. Bom, como eu falei aí durante a live, eu gosto de afastar as categorias negativas, né? Como, por exemplo, entrave jurídico. Muito pelo contrário. Em matéria de legislação para as mulheres, nós tivemos um avanço incrível do ano de 2014 para 2020. Nós tivemos a questão da cota de gênero, nós tivemos a questão do fundo partidário e eleitoral, né? Realmente, buscar os 50%, a gente só vai conseguir se nós tivermos mais mulheres da política. Não tem outra forma. Enquanto nós não tivermos 50% no parlamento, nós não podemos pensar que os homens, simplesmente, por compreenderem essa igualdade que nós temos direito, tá? Eles aceitem aí alterar a legislação. Então, não tem outra forma. Em relação às candidaturas laranja, digam não. Tá? Não se submetam a emprestar nome. Você emprestaria seu nome, né, para alguém? Né? Não façam isso. E também lutem muito contra a violência intrapartidária. Muitas vezes nós vemos uma mulher com grande potencial de eleição, né? Ela trabalha na comunidade, ela trabalha na sua área, e de repente é proposto para ela que ela deixe de ser candidata para favorecer um candidato homem. Não. Se ela vê que ela tem potencial, ela lute cada vez mais. As secretarias estaduais de mulheres, e cada partido tem uma nomenclatura, né? Seja a sigla do partido mais a categoria mulher, ou Secretaria Estadual de Mulheres do partido tal, né? É um apoio, né? As coordenadoras, secretárias, enfim, presidentes, têm e precisam se conscientizar do apoio que devem dar a essas mulheres que estão nessa situação. Quais são as minhas dicas no meu momento aqui de despedida da live, né? Primeiro, que as nossas pré-candidatas, que as mulheres realmente decidam pelo sim. Quero ser pré-candidata. Ou quero apoiar uma mulher, quero participar do processo político, porque política não se faz só com voto, repito. Clareza no projeto político. Propostas, a empatia com o público, conhecer o eleitorado, né, como nós já tivemos oportunidade aqui, e todas as dicas que a Mari deu entram nisso que eu estou falando agora, todas as dicas, né? Diga não à candidatura laranja, né, com veemência, e diga sim por mais mulheres na política. Muito obrigada. Agradecer, então, a todas as pessoas que estiveram presentes e que acompanharam e prestigiaram essa live. Dizer que a Escola do Legislativo, para mim é uma honra estar aqui também, mediando esse espaço, e que é uma honra ter aceitado também esse convite, justamente porque eu acredito que as mulheres podem fazer mais na política. A gente viu nesse período de pandemia que os índices de combate ao Covid-19 foram referências nos espaços onde mulheres estavam no poder, onde mulheres estavam à frente dos espaços de poder, na política, enfim, em qualquer secretaria que ela estivesse atuando. Isso mostra que não é falta de capacidade que implica unicamente na subrepresentação feminina no poder.
mas são vários outros fatores que a gente precisa estar disposto a debater, a gente precisa cada vez mais incentivar as nossas a estarem nesses espaços, fortalecer as nossas também, porque não é só incentivar, mas a gente precisa fortalecer. Se a gente tem uma amiga que está saindo pré-candidata e que está insegura de se dar conta de levar ali a coisa, mesmo que a gente não entenda da questão, a gente precisa pensar formas de fortalecê-la, porque essa mulher ela vai precisar de inteligência emocional, como já foi dito aqui, ela vai precisar de suporte jurídico, por mais que ela tenha a capacidade técnica de montar a sua equipe, ela ainda assim precisa de palavras de conforto, de palavras de suporte, de alguém dizendo assim, vai que a gente está junto, vai que eu acredito no teu projeto. Então, esse processo de dororidade e de sororidade é a que constrói muito o processo político também, principalmente para nós mulheres. Então, famílias que estão aqui acompanhando essa live, que tem pessoas na sua família que está saindo pré-candidato, apoie essas mulheres da sua família, diga que acredita no projeto delas, diga que acredita que elas podem fazer a diferença, porque nós, mulheres, podemos fazer a diferença. E aí, então, vou divulgar aqui agora uma iniciativa, né, de um curso que vai acontecer, para que as pessoas elas possam estar, então, se inscrevendo. O público é o curso Mulheres na Política, o público-alvo já são mulheres, não só mulheres filiadas a partidos políticos, mas todas que queiram participar. A gente vai deixar aqui nos comentários da live o linkzinho para quem quiser, inclusive a própria escola vai divulgar também aqui no perfil. E é muito importante que as pessoas estejam se inscrevendo, porque, como já foi dito, é preciso vontade, mas é preciso capacitação também. Sem capacitação, a gente não chega muito longe. Então, não adianta se esforçar tanto, falar tão bem, estar tão presente nos trabalhos da comunidade, mas se a gente não entender das questões de como é que se faz um projeto de lei, de buscar pessoas que já compreendem, assistir as lives que está acontecendo aqui, acompanhar outras lives que está acontecendo no Instagram, é essencial nesse momento, para que a gente possa tirar dúvidas, conversar com pessoas que já manjam das questões, para facilitar. E dizer que, como mensagem final, eu digo que, enquanto jovem, mulher negra, que assumiu como presidenta a mesa diretora do primeiro Parlamento Jovem Catarinense do programa do PAB, eu me sinto honrada de estar aqui com essas duas mulheres que têm um histórico incrível na política de Santa Catarina, nos espaços que elas ocupam, e de dizer que eu acredito na jovem política, eu acredito na mulher que está na política e que estou aqui à disposição para que outros jovens que queiram se inserir na política, que queiram conversar comigo, mas que têm vergonha, que não sabe como participar de um programa, vereador mirim, parlamento jovem, como é que funciona para começar a conhecer um partido político, podem me procurar, porque eu já estou inserida nessas lutas e gosto do que faço, gosto do que atuo, porque acredito que nós podemos fazer a diferença. Então, desde já, muito obrigada a todos que estavam participando, a todo mundo que fez comentários que a gente acabou não conseguindo aqui dar menção aos nomes, e dizer que foi uma honra, mais uma vez, finalizando aqui, agradecendo, foi uma honra mediar esse espaço. Muito obrigada. 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 Imagina.